Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Eu queria saber se o áudio tá bom, se tem algum zumbido no fundo, porque dessa vez eu liguei o ventilador, porque na última live eu desliguei e quase morri de calor. Tá tendo algum zumbido, algum barulho? O áudio está bom? Me avisem se não estiver, que aí eu desligo, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu tô muito feliz porque a gente tá já na penúltima. Tá muito barulho? Dá pra me ouvir? Tá muito barulho? É bom desligar pra ficar melhor? O que vocês acham? Dá pra ouvir? Então eu vou manter assim, porque na última live eu quase derreti de calor. Então tá ótimo. Bom, sejam bem-vindos. Eu tô muito feliz porque a gente tá no penúltimo capítulo desse livro. Então eles são 12 capítulos e hoje é o 11º. E é um assunto que eu gosto muito, que é domínio próprio. Então o autor ele faz uma reflexão, uma análise de alguns pontos à luz da Bíblia a respeito do domínio próprio. E quantos de nós não precisa de domínio próprio? Quantas vezes nós sabemos que precisamos nos alimentar melhor e não conseguimos? Nós sabemos que precisamos nos exercitar e não temos disciplina. Ou precisamos estudar, mas não temos vontade. Então, o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. E como um fruto do Espírito, como nós vimos, boa noite para quem está entrando, o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. E como um fruto do Espírito, assim como nós vimos em todos os capítulos desse livro, ele não depende só da nossa força de vontade. A nossa força de vontade ela é muito pouco, mas nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Boa noite, Rafael. Então nós dependemos do agir do Espírito Santo em nossa vida. Por quê? Quantos de nós vamos falar? Eu tenho força de vontade, dessa vez eu me matriculei na academia, já paguei 3 meses adiantado, porque agora vai, eu vou com força de vontade. Mas na segunda semana a gente já não vai mais. A nossa força de vontade, não é tão forte assim. Mas o Espírito Santo, quando ele promove a mudança dentro de nós, é uma mudança permanente. Em vários capítulos, em várias lives, eu falei a respeito da diferença da força de vontade com a mudança que vem do Espírito Santo. Como uma lancha, quando ela está já no piloto automático, ela está destinada a ir para um lado. Você, pela sua força de vontade, você pode tentar virar o leme. Você consegue por um tempo, mas daqui a pouco você solta, porque você precisa de muita energia. Agora, quando o Espírito Santo ele age em nossas vidas, ele vai promovendo uma mudança interna. É como se ele reprogramasse o seu piloto automático. E aí sim, você consegue transformar em hábitos mais duradouros e fazer dessa mudança que você precisa um estilo de vida. Tem um provérbio, eu quero iniciar com um provérbio que está lá em Provérbios 25, 28, que diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como assim, Alice? Imagina, antigamente as cidades elas eram todas cercadas por muros muito altos, porque era a fortaleza delas. Quando outros povos vinham atacá-las, eram essas fortalezas, os muros altos, que a protegiam. Então, uma pessoa que não tem domínio próprio, ela fica indefesa, ela fica refém dos seus próprios desejos e ela não consegue fazer muitas vezes aquilo que ela precisa fazer. E em João 8,34, Jesus também disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E muitas vezes nós sabemos que aqui a gente pode substituir pelos nossos erros. Então, quando nós cometemos aqueles erros que são sempre os mesmos, nós somos escravos desses erros.
Então, nós estamos deixando os nossos erros nos dominar. Eu gosto muito, embora o livro não abordou, mas eu queria trazer um pouquinho sobre Sansão. Então, eu gosto muito porque às vezes a gente acha que uma pessoa de disciplina, uma pessoa com domínio próprio, é uma pessoa muito forte, é uma pessoa escolhida por Deus. E Deus, ele nos escolheu sim. Mas eu queria deixar o exemplo de Sansão, porque Sansão, ele foi escolhido no ventre da mãe dele. E Deus deu a ele uma grande força. Ele foi o homem mais forte que existiu. Mas Sansão, ele não conseguia controlar os seus próprios instintos. Ele tinha muitos desejos no coração dele. E ele se deixou levar por esses desejos. Então, mesmo sendo o homem mais forte do mundo, se ele não tiver domínio próprio, ele acaba em perdição. E nós sabemos que Sansão, ele foi aos poucos abrindo mão dos propósitos que Deus tinha para ele. Ele foi dando uma concessão aqui, outra acolá, e Sansão acabou morrendo e não cumpriu todo o propósito que Deus tinha na vida dele, mesmo Sansão tendo sido um homem escolhido por Deus no ventre da mãe dele. Então, às vezes você acha que eu tenho muito domínio próprio, porque a Lizzy fala muito bem, ela vai na igreja, Não, eu também preciso. Não é o fato de, às vezes, uma pessoa ir na igreja, você achar que Deus tem que escolher essa pessoa e aí ela tem domínio. Deus escolheu Sansão, mas as escolhas são individuais. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, não importa o tamanho da sua força, assim como Sansão. Se não tiver domínio próprio, se você não tiver disciplina, você pode acabar destruindo o seu sonho, o seu futuro. E aqui o autor do livro, ele trouxe 7 passos, 7 pontos para a gente meditar, para tentar fazer com que o Espírito Santo desenvolva em nós o domínio próprio. E o primeiro passo é: admita o seu problema. Quantos de nós não admite o problema que tem? Em Tiago 1,14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então são os nossos próprios desejos que nos leva a ser tentado e a consumar aquilo que nós não queríamos fazer ou que não era o nosso desejo produzir. Então, quando nós fazemos algo que nos faz mal, nós fazemos porque nós gostamos. Ninguém é tentado por aquilo que não gosta, ao contrário. Então, se você adora doce, você vai ser tentado a hora que passar na frente de uma padaria com a vitrine cheia de doce. Então, se você gosta de beber Coca-Cola, que esse calor, você vai querer todo dia tomar uma Coca-Cola. Porque é os nossos próprios desejos que nos levam a cometer os erros, a que nos faz a não ter a disciplina que desejamos. Então aqui em Tiago diz que nós somos tentados e atraídos pelos nossos próprios desejos. Então o primeiro ponto aqui é você admitir qual é o seu problema. Porque muitos de nós acabam ignorando, falam assim, todo mundo faz isso, eu também faço, todo mundo tá gordo, também vou ficar, fulano também não faz exercício, eu também não vou fazer, ou culpa outras pessoas, fala assim, mas talvez a culpa é da minha mãe, se eu tivesse nascido em outra família, ou a culpa é do meu chefe que cobra muito de mim, eu saio muito cansado. Então, ou nós não admitimos os nossos problemas, ou muitas vezes nós culpamos outros pelos nossos problemas. Então, o primeiro ponto é você, nesse momento, refletir qual é o seu problema. É com comida, é com bebida, é com palavras, é temperamento, é com algum relacionamento, é o uso do tempo. Precisamos ser específicos. Qual é o nosso problema? Porque às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez só. Escolha um. Então, um de cada vez. Nesse momento, o que é que você, nesse momento, não faz que você precisaria fazer ou que você faz e você não poderia fazer? Precisamos ser específicos, precisamos ter clareza. E aqui, nós precisamos, o autor fala assim, ter clareza a respeito daquilo que tem nos tentado e que é aquilo que nós precisamos mudar. O segundo ponto que precisamos refletir é deixar o passado para trás. Por quê? Muitas vezes você vai dizer assim, mas eu já tentei tantas vezes e não consegui. Acho que eu não consigo mais. Aí você se concentra no passado. Em Filipenses 3,13 diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse verso, ele afasta aquele conceito, uma vez fracassado, sempre fracassado. Não, a palavra do Senhor lhe diz para nós, esquece o passado. Você tentou 1000 vezes, não conseguiu, não tem problema. Olhe para frente, esqueça as coisas do passado e prossiga para frente, prossiga para o alvo. Você pode dizer, já tentei tantas vezes, eu nunca vou ser capaz de mudar. Mas se você ficar se concentrando no passado, a tendência é você repetir o passado. E uma pessoa que dirige olhando muito para o retrovisor, ela acaba batendo. Por quê? Ela não olha para frente, ela fica olhando para o passado. E imagina um bebê, quando ele começa a engatinhar, ele tenta 3, 4 vezes, mas se ele fosse ficar olhando as vezes que ele caiu e não conseguiu andar, ele poderia pensar, acho que andar não é para mim, não vou andar mais não, acho que eu não nasci para andar. Mas não, o bebê ele não tem a consciência que nós temos, e mesmo assim ele insiste até que ele consegue andar. Você um dia conseguiu andar, você engatinhou, até que você andou. Mas por que hoje nós tentamos 1, 2, 3 e desistimos? Esqueça as coisas que ficaram para trás. Deixe o passado para trás. Não importa quantas vezes você falhou. Tente de novo, mas dessa vez admita qual é o seu problema. O que tem te tentado? O que tem te seduzido? Você precisa... aquilo que nos tenta não é tão imprevisível assim. Nós podemos prever as situações que vão nos seduzir e podemos evitá-la. Thomas Edison disse, não diga o que foi um fracasso, não diga o que você errou. Diga que foi uma lição e que agora você sabe a maneira que não deve mais fazer. Então daqui para frente, admita o seu erro, admita aquilo que tem te tentado, qual é aquilo que mexe com... que faz com que você deseje aquilo que não quer, ou não faça aquilo que precisa fazer, e deixe o passado para trás. Não importa quantas vezes você errou. O terceiro ponto que precisamos meditar precisamos questionar os nossos sentimentos. Nós damos muita ênfase nos nossos sentimentos, e aí nós achamos que tudo, para ser certo, precisa nos satisfazer. Então nós queremos tudo que nos satisfaça, tudo que nos faz bem, que a gente se sinta bem. Mas nem tudo que nós precisamos fazer no momento imediato nos dá um prazer imediato. Então a gente fica assim, eu não sinto vontade de estudar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu tô precisando comer um doce porque eu tô ansioso agora. Então você deixa com que os seus sentimentos dominem o seu comportamento. Mas nós não podemos deixar que o sentimento seja autoridade sobre as nossas ações. Deus quer que você tenha domínio sobre as suas vontades e desejos. Lembre-se de Sansão. Uma concessão aqui, outra acolá. Ele abriu mão de todo o seu propósito, mesmo sendo o homem mais forte. Nós temos a tendência a focar no nosso prazer imediato. Então você diz, eu preciso comer um doce agora porque eu estou muito ansiosa. E você pensa naquele prazer imediato da satisfação do doce. Mas nós precisamos mudar a forma como nós lidamos com esses sentimentos. Então a hora que vem aquela vontade, ao invés de você falar, eu preciso comer esse doce, senão eu vou morrer, você precisa falar, eu não preciso comer esse doce, porque eu vou ter mais saúde, mais energia e mais disposição. Então, nós precisamos enfrentar os nossos sentimentos sem nos sujeitar a eles. O coração do homem ele é muito enganoso, a Bíblia mesmo diz. Então, nem tudo que nós precisamos fazer de imediato vai nos dar um prazer imediato. E não podemos assim deixar com que as nossas emoções dominem as nossas ações. O quarto ponto que nós precisamos meditar creia que você pode mudar. Muitas pessoas já não acreditam mais que elas têm a capacidade de mudar. Elas já desistiram delas próprias. Acho que eu já não consigo mais, já passou minha fase, já não é mais pra mim, já desisti, não é mais meu tempo. Então,
Para você poder mudar, ter mais domínio próprio, você deve começar a acreditar que você pode mudar. São as nossas crenças que controlam os nossos comportamentos. Isso eu falei quase que em todas as lives sobre esse livro. A importância que tem os nossos pensamentos, as nossas crenças, nos nossos comportamentos. E as nossas crenças são profecias que se cumprem. Então, quando você fala que você não consegue, você está certo, você não vai conseguir. Mas quando você fala que você consegue, você também está certo. Então, aquilo que você fala é uma profecia que se cumpre. Se você quer ter mais domínio próprio, acredite que você é capaz de mudar. Em Romanos 12:2 diz assim: sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o seu autocontrole estiver à prova, você precisa alimentar a sua mente com as promessas de Deus. Então tudo começa aqui, ó. Aquilo que eu penso gera emoção e a minha emoção gera uma ação. Então nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Como você tem falado consigo mesmo? Não consigo, não dá mais, já tentei. Mas ao contrário, você precisa profetizar. As suas crenças são profecias, então você precisa proclamar, profetizar as promessas do Senhor nesse momento. Lá em 1 Coríntios 10:3 diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Então, quando vem aquela tentação, lembre-se que o Senhor, Ele te dá força. Ele não te deu uma tentação maior que você não possa suportar. Em Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode resistir à tentação. Você pode fugir da tentação. Então, você pode todas as coisas em Cristo. E você pode também ter domínio próprio, ter disciplina e não se deixar ser dominado pelas suas emoções. 5. Nós precisamos ser responsáveis. E a palavra diz em Eclesiastes 4:12 que se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui o autor ele fala que nós precisamos ter alguém para compartilhar essas nossas fraquezas. Você já percebeu que quando às vezes você tenta ir na academia não dá certo, mas quando às vezes você encontra um amigo que topa ir com você, a chance de você desistir é menor, porque um vai cobrar do outro. Assim como uma dieta, quantos grupos de emagrecimento, os alcoólatras anônimos, por quê? Um apoia o outro. Então, aqui o autor fala que é importante a gente ter alguém para nos apoiar, alguém para nos cobrar, alguém para nos incentivar. No primeiro ponto, eu falei para você ter clareza daquilo que você precisa mudar. Então, se você já tem essa clareza, você precisa pensar: quem pode me ajudar? Com quem eu vou dividir isso? Às vezes você precisa estudar, fique próximo de pessoas que estudem. Pessoas que também vão conversar com você sobre esse assunto, porque um fortalece o outro. Aí, se você quer fazer um regime, procure outra pessoa para compartilhar, para fazer com você. Quantas vezes nós tentamos e não conseguimos? Aí nós procuramos quem? Um profissional, porque às vezes o profissional ele vai estar ali te acompanhando, cobrando. E aí, quando nós temos outra pessoa ao nosso lado, fica muito mais fácil resistir às tentações. Então, escolha um companheiro, escolha um amigo, um profissional para estar ao seu lado nesse momento, para te ajudar a perseverar, seja qual for a sua dificuldade, o seu problema. Às vezes, sozinho nós não conseguimos, mas a palavra do Senhor fala lá em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, um ajuda o outro. Ter um parceiro para dividir as nossas dificuldades é muito importante e está na palavra do Senhor. O 6º ponto que nós precisamos meditar é evitar as tentações. Então, se eu sei que se eu ficar passando na frente da sorveteria eu vou querer tomar sorvete e eu não quero comer doce,
eu preciso mudar a minha rota. Então, muitas vezes nós não somos sábios e nós não evitamos as tentações. Então, aqui no livro fala que nós tenhamos que ter bom senso, fugir das coisas que nos tentam, das situações que enfraquecem o seu domínio próprio. Se você não quer ser picado por abelhas, fique longe delas. As situações que nos tentam, elas são totalmente previsíveis. Nós precisamos ser sábios e planejar com antecedência a fim de evitar a situação tentadora. Então, nós precisamos evitar aquelas situações que fazem com que o nosso domínio próprio seja enfraquecido. Em Efésios 4:27 diz assim: não deem lugar ao diabo, não dê chance àquilo que te faz mal. Então, o que é não dar lugar ao diabo? Nós precisamos evitar aquilo que vai nos fazer mal. Então, aquilo te dá um prazer imediato, mas te faz mal logo em seguida. Então, precisamos evitar. Mas muitas vezes nós achamos que nós somos fortes. Não, eu vou resistir. E não resiste. Então, assim, você quer ser sábio? Não dê lugar ao diabo. Evite as tentações, crie estratégias para você fugir daquilo que enfraquece o seu domínio próprio. Então, aqui o livro fala e pergunta assim para você: o que você precisa evitar? O que você precisa tirar da sua geladeira? Que horas você precisa se desconectar? E qual pessoa você precisa manter na distância? Porque existem pessoas que enfraquecem o nosso domínio próprio. Nós não vamos conseguir resistir e aí nós vamos errar. Em 1 Coríntios 15:33, a gente lê que as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você e eu, nós precisamos nos afastar de algumas pessoas, porque elas enfraquecem o nosso domínio próprio. Elas nos tiram de perto do Espírito Santo e assim ele não tem como agir em nossas vidas. E aqui eu queria deixar o exemplo do rei Salomão. Então, você acha que é só você que não consegue ter domínio próprio? Pois o rei Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu, ele que tinha toda a sabedoria e ele foi levado pelos seus desejos. Ele se casou com muitas mulheres de outras religiões, de outras doutrinas. E aos poucos ele foi concedendo com que elas construíssem templo para os deuses delas, dentro do reinado dele. E aí ele foi dando lugar para deuses estranhos. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes você tem boas intenções, mas às vezes a pessoa que está ao teu lado, ela te corrompe. E nós vemos que o próprio rei Salomão, tão sábio que era, ele se deixou corromper pelas suas mulheres que eram estrangeiras. Então tome muito cuidado com as pessoas que estão ao seu lado, porque muitas delas podem enfraquecer o seu domínio próprio, a sua disciplina. Então, às vezes um colega, às vezes alguém que você goste, às vezes, enfim, às vezes até um perfil de Instagram, você acha que está te fazendo bem, mas não tá. Então, existem coisas. Muitas vezes a gente acha que eu não vou desfazer de ninguém. Nós não precisamos desfazer de ninguém. Mas para estar ao nosso lado, no nosso dia a dia, nós precisamos ter sabedoria para escolher bem. E más companhias, muitas vezes, elas nos tiram dos nossos planos, dos nossos projetos. Quantas vezes você quer sair do trabalho, ir para casa, ir para academia, ir estudar, mas o colega te leva para o bar, te leva para o happy hour, sei lá, fala. Te leva e aí você, quando sai, já tá tarde, já chega cansado e aí desistiu. Então, as pessoas que estão ao seu lado, elas te ajudam ou te atrapalham? Muitas vezes você precisa romper alguns relacionamentos, alguns laços, se afastar de algumas pessoas e aproximar outras de perto de você. Más companhias podem trazer grandes perigos para a tua vida. Não seja sábio, escolha bem quem vai estar ao seu lado. E o sétimo e último ponto que eu queria trazer muitas vezes nós queremos por nossa própria força ter domínio próprio, resistir às tentações, mas nós precisamos depender do poder de Cristo. Em Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne,
A mensagem, ela não diz que você não vai ter desejos carnais, porque você vai, mas a palavra diz que quando você vive pelo Espírito, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Você vai ter os desejos, mas você não vai satisfazer. Nós somos carne, eu sou carne, assim como você. Então nós vamos ter os desejos que às vezes não queremos, de comer aquilo que não deve, de fazer aquilo que não deve, ou deixamos de fazer aquilo que devemos fazer, temos sonhos, temos projetos e não estamos tendo disciplina o suficiente para cumprir aquilo que queremos. E a palavra diz: vivam pelo Espírito. E viver pelo Espírito é buscar cada vez mais a presença de Deus na sua vida. Deus, ele não diz para você: resolva tudo antes, depois você vem até mim e eu vou te ajudar. Não. Deus diz assim para nós: deixe-me entrar na sua vida e eu vou te ajudar a fazer as mudanças que precisa nela. Às vezes muitas pessoas dizem mais ou menos, vê se tem lógica, dizer assim: olha, primeiro eu vou sarar e depois eu vou no médico. Ou primeiro eu vou me sentir bom e depois eu vou tomar um remédio. É assim. Então, com Cristo também não é assim. Primeiro eu vou deixar aquilo, meus vícios, meus erros, minhas falhas, meus pecados, para depois eu seguir a Cristo. Não tem lógica. Nós precisamos, a palavra assim, fala: busque o Senhor, porque é Ele que vai te ajudar. É esse o momento que você mais precisa dele. Então muitas pessoas dizem que, olha, eu vou limpar a minha vida e depois eu vou aceitar a Cristo. Ou eu vou largar primeiro o vício e depois eu vou me batizar. Mas na verdade é que você precisa de Cristo. E você precisando de Cristo é agora, para Ele nos ajudar a fazer essa mudança. A igreja é para os que sofrem, é para os pecadores. Ela não é um hotel para santos. Não existe santos. As pessoas que vão na igreja são justamente as que precisam de mudança, as que querem mudança. E elas estão lá. Bom, pelo menos elas deveriam estar lá, para buscar a presença do Espírito Santo, para que Cristo transforme a vida delas. Então, em Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quando nós damos lugar ao Senhor, é Ele que vai agir em você, tanto mudando o seu querer, para que você queira o que é bom, como também é que fala que Ele vai dar forças para você efetuar o querer. Então, nós precisamos do Senhor para fazer essa transformação ser permanente, porque é Ele que vai operar em nós tanto querer como realizar. E Deus age nos dando o desejo de fazer o que é certo e também o poder de fazer. Então, falar sobre domínio próprio, nós vemos muitos coaches, muitas pessoas falando sobre disciplina, 3 passos, 5 passos, mas não existe um segredo. Não é da noite para o dia, é uma constância, é um estilo de vida, é aos poucos, é cada dia uma escolha. Então, quando você está, amanhã você acordar, você sabe que você precisa, no final do dia, fazer uma caminhada. Você já precisa pensar de manhã, na hora que você acorda, admitir o seu problema e falar: não, todo dia eu procrastino, mas hoje eu vou conseguir. Não importa se faz 5, 10 anos que eu tento e não consigo. Importa, esqueça o que ficou para trás e olhe para frente. Amanhã é um novo dia. E conteste os seus sentimentos. Ah, não tenho vontade, cheguei estressada, cheguei cansada. Mas todo dia vai ser assim. Então, ao invés de falar: tô cansada, não vou não, você vai falar: não, eu vou. Porque eu vou ter mais energia, eu vou ter mais disposição, vou ter mais saúde. Nós precisamos mudar a forma como que nós falamos com nós mesmos. Nós precisamos também acreditar que nós podemos mudar. Então, como disse em Romanos, nós precisamos começar transformando a nossa mente através da mudança dos nossos pensamentos. As nossas palavras, as nossas crenças são profecias. Então, quando vier aquele desejo de você abrir mão: não vou, só hoje que eu não vou caminhar, vou comer esse docinho hoje porque eu tô muito estressado, eu tô na TPM, sabe? Então, quando vir essas conversas, porque parece que a nossa mente ela tá programada para já falar a favor da nossa tentação, né? Nós precisamos já ter na nossa cabeça as palavras certas para combater esses maus desejos. Então, a hora que vir que eu preciso de um doce, que eu tô na TPM, eu falo: não, eu não preciso,
Porque, na verdade, o que eu quero é ter mais saúde, é ter mais energia. E o doce, na verdade, ele vai me dar um prazer imediato. Mas depois, ele vai me trazer o quê? Dor na consciência, eu vou ficar mais gorda, eu vou ficar mais inchada. Não é o que você está querendo no momento. Então, não é o que você precisa. Então, mude a forma como você se comunique. Seja responsável, tenha alguém para compartilhar. E lembrando sempre, tome cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes, nós precisamos tomar medidas drásticas para conseguirmos fazer o que precisa fazer ou deixar de fazer aquilo que não podemos fazer. E muitas pessoas, elas nos atrapalham nessa jornada. As más companhias corrompem os bons costumes. E por último, sozinho nós não conseguimos. Não acho que você precisa parar com esse vício para se aproximar de Cristo, para aceitar Cristo na tua vida. Ao contrário, é do jeito que você está precisando dele, porque é ele que vai te ajudar a fazer essa transformação. Nós não precisamos nos limpar primeiro para ir até Cristo. Não, nós vamos sujos, porque ele nos ajuda, ele que nos limpa. Assim como você não vai no médico depois que sara, mas quando está doente. Nós também, nós precisamos de Cristo. Quando nós estamos com os nossos problemas, quando nós estamos corrompidos pelo pecado, porque é ele que vai nos limpar de toda impureza e nos ajudar a ser limpos, a ser puros. E para produzir os frutos do Espírito, lá em João diz, João 8, se eu não me engano, João 15, que Cristo é a videira verdadeira e nós somos as varas. As varas, elas não produzem o fruto por si só, mas elas precisam estar ligadas à videira verdadeira, porque é a videira que vai dar a seiva, é a videira que está ligada na raiz, no solo, que vai pegar os nutrientes e levar até os ramos, os galhos, para que aí seja produzido o fruto. O galho não produz o fruto sozinho, mas ele depende da seiva, da água, dos nutrientes que vêm da videira. E Cristo é a videira, nós precisamos dele se nós queremos uma transformação de vida. E acho que assim, da minha análise particular, eu acho que o ponto de nós evitarmos aquilo que nos faz mal, evitar as tentações é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós caímos sempre no mesmo erro, sempre deixamos de fazer a mesma coisa. Então é algo já que nós temos o conhecimento que aquilo vai acontecer. Então nós precisamos ser sábios, ter estratégias para fazer diferente. E dependa de Cristo. Não ache que você consegue fazer isso sozinho, porque você vai conseguir por pouco tempo. Mas Cristo, ele produz uma transformação que é permanente. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa, o que acharam, se tem alguma dúvida. Porque às vezes as pessoas vêm para uma live de domínio próprio achando que a gente vai dar uma fórmula mágica. Achando que a gente vai dar um super segredo que agora o negócio vai andar. Mas o segredo é esse. É você assumir, admitir qual é o seu problema. Esquece o que não deu certo. Esquece os erros passados. Se você ficar se apegando aos fracassos que passou, você não vai conseguir avançar para frente. Acredite em você. Acredite que você é capaz de mudar. Muitas pessoas não acreditam mais nela, mas você precisa acreditar. E isso começa transformando os seus pensamentos e a sua mente. Pare de se criticar tanto. Para de se cobrar tanto. E de se cobrar de uma forma assim muito dura, muito perversa. Às vezes nós somos cruéis com nós mesmos. Então, mude a forma como você se relaciona com você mesmo. Fale palavras mais positivas. Quando vem aquela tentação, você sabe que você está... Declare a palavra do Senhor, que você tudo pode em Cristo que te fortalece e que o Senhor não permitiu que tivesse tentação maior do que fosse a força para você resistir a ela. Então, e também precisamos ter na nossa mente, a palavra diz, não dê lugar à tentação, não dê lugar ao inimigo. Não dê lugar, fuja das tentações. Você eu não sou forte o suficiente, você também não é forte o suficiente. E nós precisamos depender totalmente de Cristo e do Espírito Santo. Não pense que você vai primeiro largar o vício para depois aceitar a Cristo. Não, aceite Cristo primeiro, porque Ele quer você do jeito que você está. É assim que Ele vai poder te ajudar. E confie nele,
Busque cada vez mais ter uma relação com Cristo, com o Espírito Santo, porque é Ele que transforma as nossas vidas permanentemente. O pessoal quer fazer algum comentário? Eu nem sei quanto tempo eu estou falando. Parou? Deixa eu ver aqui. O som ficou bom. Eu queria agradecer todo mundo que entrou na live. É um tema, assim, para muita reflexão. Mas parta do princípio, primeiro ter clareza. Não queira mudar tudo que você precisa mudar de uma vez. Mude um de cada vez. Escolha uma coisa agora. Coloque na presença do Senhor. Entregue a Ele. Então, que nesse momento você possa fazer uma pausa. Pense naquilo que você precisa deixar, abandonar, mudar. Seja específico e ore ao Senhor, pensando nos 7 passos, pedindo a Deus que o ajude a começar a trilhar a estrada do domínio próprio. O segredo do domínio próprio é o controle de Cristo. Peça que Cristo assuma o controle de sua vida. E quando a tentação vier, lembre-se de que Ele está com você. Cristo lhe dá poder para mudar a sua vida. Agradeço todo mundo que entrou. Foi um grande prazer estar aqui nessa noite. Confesso que o calor deu vontade de desistir, mas eu falei, não, eu assumi um compromisso e a gente tem que ter o quê? Palavras. E a próxima live vai ser o último capítulo desse livro, que é o final, as últimas considerações, e que ele vai falar sobre uma vida produtiva. Eu gostei muito desse livro. Para quem não acompanhou, eu comprei ele na Amazon. Ele é tipo R$13, R$14, dá para você dar de presente. Ele é fininho, 12 capítulos pequenininhos que você lê assim em meia hora cada capítulo. E eu aprendi muito. Então, se você perdeu as outras lives, elas estão salvas tanto no IGTV quanto também no meu canal do YouTube. Muitas pessoas querem mudar de vida e buscam fórmulas mágicas. Mas nós precisamos todo dia meditar na palavra do Senhor e pedir para que Ele nos ajude. Porque é Ele que transforma o nosso interior. Muitas vezes sozinho nós não conseguimos por muito tempo. Mas Cristo, a videira verdadeira, Ele nos passa a seiva, Ele nos passa água, Ele nos passa alimento, Ele nos passa força para que possamos produzir os frutos do Espírito e termos a nossa vida transformada para muito melhor. Eu agradeço cada um que esteve aqui. Muito obrigada. Em breve eu anuncio a nossa próxima live e depois a gente escolhe um outro livro, outros assuntos para continuar meditando. Se eu quero mudar, se eu quero crescer, se eu quero melhorar, começa com a meditação na palavra. Senão a nossa vida continua sempre no automático, sempre a mesma coisa. Aí passa 2, 3, 4, 10 anos, sempre da mesma forma. Então eu espero vocês, tenham uma boa noite, um bom descanso, refresque-se, que aqui está muito quente, e tenham uma boa noite. Muito obrigada pela presença de cada um. Até mais!